Salve, pessoal! Voltamos agora com o Emparedado, texto fundamental, então, do livro, como nós já apontamos. Vamos, então, a uma análise pormenorizada, detalhada deste poema em prosa, um pouco mais extenso, né? Que é um misto de ensaio, memorial, poema em prosa, né? Muito lírico. Então, a gente tem uma série de elementos aqui para conversar sobre esse texto. Olha só. Misto de poema e ensaio, esse texto em prosa sintetiza os aspectos mais importantes para a compreensão de Cruz e Souza como artista e o modo como percebeu sua própria condição e os limites que a sociedade racista lhe impunha, como sugere a metáfora do emparedamento. É esse sujeito que está cercado por quatro paredes e não tem escapatória, né? E que paredes são essas? Né? Vamos observar, vamos analisar e vamos entender, porque elas estão, né, explicitamente, textualmente colocadas ao final do texto, quais são as quatro paredes que o cercam. Né? O poema se inicia com uma epígrafe de autoria do próprio Cruz e Souza, a exemplo do que já tinha acontecido naquele texto Dor Negra, né? Quer dizer, poeta muito autorreferente, ele pega e ao invés de usar como epígrafe o texto de outro autor, né, o que é o normal, é o que costuma acontecer normalmente nas epígrafes, é isso, a citação de um outro autor. O Cruz e Souza faz aqui uma autorreferência, ele cita um texto, né, seu, certo? E esse diálogo de Cruz e Souza com Cruz e Souza também é algo muito recorrente, né? Tanto que a gente já viu até aquela estratégia do emprego do tu, né? Como se Cruz e Souza muitas vezes estabelecesse um diálogo consigo próprio, o que acaba trazendo uma espécie de cisão do sujeito, uma dualidade, né? Como se houvesse dois Cruz e Souzas, o que sente e aquele que procura racionalizar o que sentiu, tá certo? Então, isso também tem a ver com tudo, né, na vida do Cruz e Souza, esse ser absolutamente dual, né, porque afro-brasileiro, né, consciente da sua ancestralidade africana e, por outro lado, arianizado, quer dizer, que passou por um processo mesmo de embranquecimento cultural, certo? Então, essa dualidade ela vai estar sempre presente no Cruz e Souza, dilacerando o espírito do poeta, e a gente vai perceber muito isso aqui dentro do texto chamado Emparedado, tá? Mas, enfim, voltando à ideia, então, de que a epígrafe é um texto do próprio Cruz e Souza, como se tivéssemos Cruz e Souza em diálogo com Cruz e Souza, vamos à análise da epígrafe. Ah, noite, feiticeira noite, ó noite misericordiosa coroada no trono das constelações pela tiara de prata e diamantes do luar. Tu, que ressuscitas dos sepulcros solenes do passado, tantas esperanças, tantas ilusões, tantas e tamanhas saudades, ó noite melancólica, soturna, voz triste e recordativamente triste de tudo que está morto, acabado, perdido nas correntes eternas dos abismos bramantes do nada. Ó noite meditativa, fecunda-me, penetra-me dos fluidos magnéticos do grande sonho das tuas solidões panteístas e assinaladas. Dá-me as tuas brumas paradisíacas, dá-me os teus cismares de monja, dá-me tuas asas reveladoras, dá-me as tuas auréolas tenebrosas, a eloquência de ouro das tuas estrelas, a profundidade misteriosa dos teus sugestionadores fantasmas, todos os surdos soluços que rugem e rasgam o majestoso Mediterrâneo dos teus evocativos e pacificadores silêncios. Forte, né? E é uma epígrafe, apenas uma espécie de texto de abertura que funciona como uma pista do que vai surgir depois, né? Do que vai ser abordado como tema. Aqui à noite, ela também parece ser uma espécie de entidade invocada pelo poeta para inspirá-lo, né? Eu acho que essa é a principal compreensão que a gente deve ter da epígrafe. Ó, observa quando diz ali, né? Fecunda-me, certo? Penetra-me dos fluidos magnéticos do grande sonho. Quer dizer, essa ideia de ser fecundado pela noite é a ideia de que a noite vai inspirá-lo para a escrita. É da noite que vem toda a substância, né, que vai ser despejada aqui na forma de poesia, tá? Muito interessante também, evidentemente, todo o recurso, né, de sonoridade do texto de Cruz e Souza, sempre um texto muito forte, muito marcante, a sugestão de uma atmosfera, né, bastante sombria, né? A gente tem aqui muito recurso da literação, né, da repetição de consoantes. Vejam ali no final, por exemplo, né, quando a gente tem ali rugem e rasgam, né, penúltima linha, rugem e rasgam, o majestoso Mediterrâneo, certo? Então, quer dizer, a gente tem, né, surdos solúcios, né? Então,
muito jogo de aliteração, um texto realmente repleto de recursos estilísticos. Sem falar também na questão da descrição poética da noite, né? Vai surgindo aqui, ó, coroada no trono das constelações pela tiara de prata e diamantes do luar. Nossa, são imagens, né, muito, enfim, impressionantes, que nos convidam a experimentar mesmo, né, aquelas sensações de deslumbramento diante da noite. Então, realmente muito intenso o texto já logo no seu princípio, né? Bom, então o poeta invoca a noite, a feiticeira noite como inspiração. Acho que também não é necessário dizer que a simbologia da noite, né, também evoca a negritude, também evoca a cor negra, né, e também produz uma identificação, né, do poeta, né, com essa atmosfera. Bom, nessa epígrafe, o poeta invoca a noite como fonte de inspiração, né, como já dissemos, personificando-a como musa. Aliás, interessante, né, que ele chama a noite de monja, né? Ó, mais uma vez, a monja negra, porque tem um poema que a gente já analisou chamado Monja Negra, não é verdade? Então, aqui, a noite também é, mais uma vez, chamada aqui de monja, né? Dá-me os teus cismares de monja, tá? É isso aí, voltando ali. Então, olha só, a noite é personificada como musa, mais uma vez como uma monja negra, com a qual se identifica, né, o poeta pelo negror e também pela solidão. O poema propriamente dito, ele se inicia com a descrição do entardecer como momento de preparação para o êxtase noturno. Então, agora que a gente já falou da epígrafe, que é uma invocação da noite, a gente vai começar a ler o poema propriamente dito. Mais uma vez, eu reforço, é um poema em prosa, tá ok? É isso. E só mais um detalhezinho, para não ter nenhum tipo de mal-entendido. Eu falei muito da questão do tu no Cruz e Souza, só cuida, né, para analisar dentro do contexto. Por exemplo, aqui, o tu que foi empregado aqui na epígrafe não é aquele tu, né, de um Cruz e Souza dirigindo-se a si próprio, né, como a gente já viu lá em O Assinalado, por exemplo, ou em Dor Negra. Não, esse tu aqui dessa parte do texto é uma referência à própria noite, tá? Olha, ele está se dirigindo à noite. Tu que ressuscitas dos sepulcros solenes do passado, né? Então ele está se dirigindo à noite, tá? Olha só, noite, dá-me as tuas brumas paradisíacas, dá-me os teus cismares de monja, tá? Então, aqui, essas referências à segunda pessoa, né, são invocações à noite, só para deixar isso bem claro. Finalmente, então, vamos dar início à análise do texto do poema em si. Olha só, uma tristeza fina e incoercível errava os tons violáceos vivos daquele fim suntuoso de tarde aceso ainda nos vermelhos sanguíneos, cuja cor cantava-me nos olhos, quente e inflamada na linha longe dos horizontes em largas faixas rutilantes. O fulvo e voluptuoso rajá celeste derramara além os fugitivos esplendores da sua magnificência astral e rendilhara d'alto e de leve as nuvens da delicadeza arquitetural decorativa dos estilos manuelinos. Mas as ardentes formas da luz pouco a pouco quebravam-se, velavam-se, e os tons violáceos vivos, destacados mais agora flagrantemente, crepusculavam a tarde, que expirava anelante num anseio indefinido, vago, dolorido, de inquieta aspiração e de inquieto sonho. Então, olha só, o poema se inicia com imagens do entardecer e é muito poderoso esse texto do Cruz de Souza nesse construir imagens, usar uma linguagem repleta de simbologias, de metáforas, uma linguagem altamente metafórica, né? Primeiro a gente mergulha, né, no íntimo do poeta, porque uma tristeza fina e incoercível errava os tons violáceos daquele fim suntuoso de tarde. Quer dizer, então a gente vai vendo o olhar triste do poeta para o entardecer. Sentimos, né, que essa tristeza que ele captura no ambiente não é apenas uma coisa que vem de fora para dentro, mas substancialmente de dentro para fora. O poeta filtra o mundo com o seu olhar melancólico, triste, certo? É isso. A seguir, a gente tem uma descrição aqui, então, do entardecer com a referência ao sol como um rajá celeste, ou seja, né, seria uma espécie de rei oriental, né, o rajá. Rajá celeste derramara além os fugitivos esplendores da sua magnificência astral e rendilhara d'alto de leve as nuvens da delicadeza arquitetural decorativa dos estilos manuelinos. Então, a descrição do sol se pondo, as nuvens, certo? Tudo como se fosse um desenho, uma arquitetura perfeita no céu, e depois, aos poucos, né, essa luz vai se quebrando e vai dando lugar a tons violáceos vivos, certo? Ao crepúsculo, né, ao entardecer. E, junto com o entardecer, vão surgindo aqui atmosferas cada vez mais próximas do sonho,
porque realmente a noite é que está associada ao sonho, como a gente já viu. Quer ver? Então, afinal, a noite surge como hora da esperança, ela vai ser assim referida no texto por mais de uma vez, como uma revelação religiosa, e tem a referência a Corpus Christi, que a gente vai ver ali, isso também é característica simbolista de Cruz e Souza, esse vocabulário litúrgico, isso vai aparecer em prova, remete à liturgia, remete à religiosidade, então a gente tem muitas relações que se estabelecem com o fenômeno religioso aqui, inclusive em momentos de contemplação da paisagem, enfim, tudo parece uma obra divina, tudo parece, né, acabar sugerindo uma espécie de ritual sagrado do poeta, até mesmo a contemplação da natureza, tá? Como a gente então vai constatar na leitura do próximo fragmento. Mas voltando aqui então, né, surge a noite como hora da esperança, como revelação religiosa, trazendo à tona uma mistura de sentimentos, lembranças, sonhos. Era aquela, sim, religiosa e nevoada hora eterna, a hora infinita, a hora da esperança. Eu ficara a contemplar como que sonambulizado, como o espírito indeciso e febricitante dos que esperam, a avalanche de impressões e de sentimentos que se acumulavam em mim, à proporção que a noite chegava com o séquito radiante e real das fabulosas estrelas. Recordações, desejos, sensações, alegrias, saudades, triunfos passavam-me na imaginação como relâmpagos sagrados e cintilantes do esplendor litúrgico, de palhos e viáticos, de casulas dalmáticas fulgurantes, de tochas acesas e fumosas, de turíbulos cinzelados numa procissão lenta, pomposa, em aparatos cerimoniais de Corpus Christi, ao fundo longínquo de uma província sugestiva e serena, pitorescamente aureolada por mares cantantes. Vinha-me a flor melindrosa dos sentidos e a melopeia, o ritmo fugidio de momentos, horas instantes, tempos deixados para trás na arrebatada confusão do mundo. Galera, interessante aqui, né? A infinita hora, a hora eterna, a hora da esperança, certo? É a noite, certo? Porque é justamente o momento em que, né, o poeta se coloca, né, na condição de sonhar. E isso, né, acaba permitindo ao poeta um instante, né, de evasão em relação aos sofrimentos da vida cotidiana, certo? Enfim, daquela vida comum, certo? A noite, então, com seus mistérios e sonhos, é também um momento, digamos, de alívio, de remédio para a alma do poeta, tá? Então a gente tem essa contemplação aqui da noite, esse caráter descritivo que nós tínhamos visto ali para o pôr do sol, para o entardecer, ele continua aqui na descrição da noite, mas sobretudo vem também esse, né, aspecto bem subjetivo de tudo que vai sendo evocado, de tudo que a noite vai trazendo como um movimento interno, né? Recordações, desejos, sensações, alegrias, né? Então é interessante porque vem muito essa subjetividade. E um sentido mesmo de uma espécie de revelação sagrada, né? Como se fosse um ritual religioso que vai abrindo passagem, como uma espécie de procissão de Corpus Christi, vai abrindo passagem, né, para esse desfile de sensações, emoções, alegrias, saudades, triunfos, tudo que vai passando pela mente do poeta. A gente já tinha falado, né, do vocabulário litúrgico, então a gente tem aqui várias referências: sagrado, litúrgico, pálios, viáticos, casulas dalmáticas, que são referências aqui a uma indumentária de sacerdote, né? Aparecem essas palavras, todas aqui são referências, né, a indumentária de um sacerdote, de um padre, né? Tochas acesas, ó, turíbulos, quer dizer, incensos, certo? Então a gente tem, né, uma espécie de procissão lenta e pomposa, como, né, como se fosse uma procissão de Corpus Christi, vai passando tudo, né? Começa um desfilar de ideias, sentimentos, sensações. É muito interessante, porque o Cruz e Souza, ele nos faz experimentar algumas visões com a descrição da paisagem noturna, ou mesmo anteriormente a paisagem do entardecer, a gente vê, né? A partir do momento que a gente lê, a gente imagina, mas ele também nos dá acesso ao universo mesmo desse fluxo de pensamento, desse fluxo de ideias dele. É como se a gente conseguisse também penetrar as esferas mentais do poeta e saber o que está acontecendo lá dentro. Né? Então é um mergulho na subjetividade do artista que poucos escritores conseguem produzir, certo? É isso. E aqui um outro detalhe que não poderíamos deixar de mencionar é uma referência bastante sutil, poética, a Florianópolis. Né? O desterro aparece aqui quando a gente, né, lê essa parte aqui olha só,
província sugestiva e serena, tá? Olha só. Província sugestiva e serena, pitorescamente aureolada por mares cantantes. Que lugar é esse? É o Desterro. É Florianópolis, certo? Uma coisa bem importante da gente destacar é que o Cruz e Souza não faz uma literatura regionalista. O Cruz e Souza não cita paisagens catarinenses, ou especificamente florianopolitanas, ou desterrenses, para usar o termo da época. Ele não faz isso. De todos os textos que nós temos no livro, o único texto que faz alguma referência à paisagem local é esse, e mesmo assim faz isso de uma maneira muito indireta, muito sutil, muito rápida, né? Quer dizer, ele simplesmente fala de uma província sugestiva e serena, pitorescamente aureolada por mares cantantes. É somente por conhecer o contexto do poeta, saber, né, da sua origem, né, que a gente consegue, então, né, fazer essa relação e saber que ele está falando de Floripa, certo? Mas é a única vez em todo o livro que isso vai acontecer, tá? Bem importante a gente destacar isso. O poeta não é regionalista, esse texto, inclusive, que a gente está lendo também não é regionalista, mas traz uma rápida e sutil referência a Florianópolis. A única em todo o livro, ok? É isso aí. Bom, consciente do ritmo em sua poesia, o Cruz e Souza fala de harmonias wagnerianas para sugerir a crescente angústia dos sonhos que se acumulam sem atingir a plenitude da realização. Para se ter a sensação pretendida pelo poeta, sugerimos a audição da abertura de Tristão e Isolda, de Richard Wagner, obra erudita do romantismo alemão, cuja dinâmica musical se faz pelo acúmulo de crescendos e diminuendos, certo? Então, é muito interessante, porque quando ele fala em harmonias wagnerianas, cara, me veio à mente justamente isso, né? Porque ele vai constituindo aqui, né, um crescendo, quer dizer, vai aumentando, vai intensificando depois. É uma espécie de dinâmica musical que vai, né, acumulando crescendos e depois diminui. Depois vai acumulando crescendos, depois diminui. E parece que nunca chega a uma apoteose, né? Que é, digamos, prometida pela música. A gente vai esperando que venha aquela apoteose e ela não chega, e ela não chega, e ela não chega. Vai sempre, né, num crescendo até se dissipar, voltar, crescer, se dissipar de novo, como se fosse uma eterna expectativa que não se cumpre, tá? Mas eu estou falando isso teoricamente, o mais legal é vocês realmente fazerem a audição da abertura de Tristão e Isolda. Se quiserem, leiam o Emparedado ao Som de Tristão e Isolda. Caramba, que experiência incrível vocês vão ter. Façam isso, tá? Então, seguimos aqui, pessoal. Richard Wagner, né? Harmonias wagnerianas, acúmulo de crescendo e diminuendos que parecem nunca atingir a expectativa do êxtase. É nesse sentido que lemos a sensação de frustração nos parágrafos seguintes. Dá uma olhada. Porque estradas caminhei, monge hirto das desilusões, conhecendo os gelos e os fundamentos da dor, dessa dor estranha, formidável, terrível, que canta e chora réquiens nas árvores, nos mares, nos ventos, nas tempestades, só e taciturnamente ouvindo esperar, esperar, esperar. Quer dizer, é uma eterna espera e, portanto, uma eterna frustração. Sabemos que o poeta também esperava, almejava o reconhecimento, né, pela sua condição de artista, e esse reconhecimento não apenas ele é tardio, mas ele nunca vem, certo? Durante a vida do poeta esse reconhecimento nunca veio. Bom, por isso é que essa hora sugestiva, à noite, era para mim então a hora da esperança, que evocava tudo quanto eu sonhara e se desfizera e vagara e mergulhara no vácuo, tudo quanto mais eloquente amara, com delírio e a fé suprema de solenes assinalamentos e vitórias. A elevada sensibilidade do poeta, voltado para sua arte, fez com que ele ficasse por algum tempo quase alheio ao modo como a sociedade o segregava, fazendo-o sombra. Elevando o espírito a amplidões inacessíveis, quase que não vi esses lados comuns da vida humana, e igual ao cego, fui sombra, fui sombra. Então o poeta aqui revela, né, o fato de ter realmente se colocado assim de cabeça na arte, mergulhado tão profundamente, né, nessa construção do seu espírito enquanto poeta, enquanto artista, que muitas vezes acabou ficando alheio à vida comum lá fora. E quem sabe até mesmo alheio ao modo como as pessoas o julgavam, não como artista, mas julgavam-no apenas
racializadamente, né? Quer dizer, esse julgamento racializado, esse julgamento do sujeito como negro e não como artista, como intelectual. Quer dizer, é evidente que numa sociedade como a nossa, construída sobre a matriz da escravidão, o homem negro sempre vai ser avaliado enquanto homem negro, certo? Isso é algo inevitável, embora, né, a gente deva sempre lastimar muito que as pessoas não sejam, né, avaliadas, julgadas por aquilo que são, por aquilo que sentem, por aquilo que pensam, mas, sobretudo, por aspectos que são exteriores, são aspectos fenotípicos, né, que vão fazer o sujeito ser julgado de uma forma ou de outra. Tá? E isso é realmente algo profundamente lamentável. Mas, enfim, o poeta sofreu, né? E sofreu muito, e sofreu, né, mais talvez do que muitos outros, essa questão desse tipo de julgamento, né? Então, ele ficou, quem sabe, em torno da sua arte, talvez até com um mecanismo de defesa para tentar ficar alheio, né, a esse preconceito lá fora, tá? Mas olha só, fui sombra. Estigmatizado, violentado pela sociedade, o poeta sente-se identificado com o sofrimento de Cristo, reconstituindo a narrativa do Calvário bíblico. Né? Quando fala aqui de Gólgotas, Gólgotas é o Calvário, é o Monte Calvário, é a mesma coisa, tá? Então, olha só, de outros Gólgotas mais amargos, e essa expressão ele até repete, eu peguei só um trechinho para não ficar muito cansativo, mas tem de outros Gólgotas mais amargos, de outros Gólgotas mais amargos, ele repete essa expressão várias vezes, tá? Só para vocês saberem. Mas, enfim, de outros Gólgotas mais amargos, subindo a montanha imensa, vulto sombrio, tetro, extra-humano, a face escorrendo sangue, a boca escorrendo sangue, o peito escorrendo sangue, as mãos escorrendo sangue, o flanco escorrendo sangue, os pés escorrendo sangue, 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 caminhando para tão longe, para muito longe, ao rumo infinito das regiões melancólicas da desilusão e da saudade, transfiguradamente iluminado pelo sol augural dos destinos. Forte. Então, nós observamos aqui sangue, 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 sangue. É realmente aquela violência verbal do Cruz de Souza que a gente já viu, né, em outros textos, como Dor Negra, por exemplo. Tá? Então, é realmente algo bem marcante aqui. Bom, a identificação com Cristo crucificado aqui vem de um sujeito que atinge, né, uma enorme elevação, um processo de sublimação espiritual, que é a sublimação intelectual que o Cruz de Souza passou ao longo da vida inteira, tornando-se realmente alguém que eu poderia dizer, sem sombra de dúvida, superior pelo seu, né, pela sua alta cultura, pela sua alta sensibilidade. E mesmo do alto dessa superioridade, ele foi estigmatizado, né, e hostilizado, vamos dizer assim, crucificado pela sociedade. Né? O Cruz de Souza, o nosso João, carrega a cruz não só no nome, carrega uma cruz também, né, de sofrer constantemente com essa marca, com esse estigma que se coloca sobre ele. Então, daí a identificação com o Cristo, certo? Ademais, a gente vai percebendo, então, que, assim como o Cristo, claro, existe também essa imposição de uma marginalidade para o poeta, assim como o Cristo também foi, né, marginalizado na Judéia, certo? Então, é bem importante a gente destacar essa identificação do poeta com o Cristo, do seu sofrimento com o Calvário de Cristo, né? Essa apropriação que ele faz aqui, então, da paixão de Cristo, trazendo aqui uma relação evidente de intertextualidade bíblica, é algo que vai aparecer até em outros textos de Cruz de Souza ao longo de sua obra. Leia-se, né, o poema Vida Obscura, né? E eu, que sempre te segui os passos, sei a cruz infernal que te prendeu os braços e o teu suspiro como foi profundo, diz aquele texto chamado Vida Obscura. Né? Então, e ao longo do livro negro, né, que a gente tem aqui como objeto de análise dessa sequência de videoaulas, a gente sabe que a referência ao Cristo ela vai aparecer em vários textos. A narrativa A Santa retoma a história de Jesus, né? E coloca um Cristo bastante humanizado, evidentemente, com o qual o Cruz de Souza se identifica bastante, não é? Bom, seguindo. E abrindo e erguendo em vão os braços, desesperados em busca de outros braços que me abrigassem,
E abrindo e erguendo em vão os braços, desesperados, que já nem mesmo a milenária cruz do sonhador da Judéia encontravam para repousar empregados e dilacerados, fui caminhando, sempre com um nome estranho convulsamente murmurado nos lábios, um nome augusto que eu não encontrara, não sei em que mistério, não sei em que prodígios de investigação e de pensamento profundo, o sagrado nome da arte virginal e circundada de loureirais e mirtos, e palmas verdes e osanas por entre constelações. Então, olha só que em busca desse Cristo, que seria a sublimação, como a gente já disse, o Cruz e Souza, ele acaba, então, encontrando, já que é impossível, né, irmanar-se aqui com o Cristo ao ponto de abraçá-lo, é impossível atingir os braços de Cristo. Então, o que o poeta acaba atingindo em lugar disso como forma de sublimação? A arte. Se ele procura por algo sagrado, por algo sublime, ele acaba por encontrar com a arte. É isso que está escrito aqui. Tá certo? Então fui caminhando, sempre com um nome estranho convulsamente murmurado nos lábios, um nome augusto que eu não encontrara, não sei em que mistério, não sei em que prodígio de investigação e pensamento profundo, o sagrado nome da arte. Virginal e circundada de loureirais e mirtos. Quer dizer, aqui a gente tem essas plantas sagradas, né? Quer dizer, palmas verdes e osanas por entre constelações. A arte é colocada como algo sagrado. É isso. Algo sagrado que vai acabar sendo, inclusive, algo capaz de sublimar o poeta, certo? Como fosse um encontro com a própria divindade, com o próprio Cristo. Bom, o ritmo frenético resultante das repetições, a reiteração imagética do sofrimento pela palavra sangue, 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 que a gente já tinha visto, confere uma violência verbal ao desabafo do poeta, como a gente já observou outrora, né? Buscando em vão os braços de Cristo, o poeta segue caminhando até surgir em seus próprios lábios a revelação de sua vocação, a arte. A arte que surge como algo sagrado. Mas a sua devoção pela arte é mais uma vez motivo para a sociedade execrá-lo, pela ousadia de se proclamar artista. Mesmo tendo o estigma da negritude, pela autenticidade de fazer sua poesia fora das convenções e modismos. Bom, pense no poeta simbolista em choque com o pedantismo parnasiano. Vamos ler. Mas foi apenas bastante todo esse movimento interior, para que pouco a pouco me abalava, foi apenas bastante que eu consagrasse a vida mais fecundada, mais ensanguentada que tenho, que desse todos os meus mais íntimos, mais recônditos carinhos, todo o meu amor ingênito, toda a minha legitimidade do meu sentir a essa translúcida monja de luar e sol, aqui a translúcida monja de luar e sol é a arte, tá? A essa incoercível aparição, bastou tão pouco para que logo se levantassem todas as paixões da terra tumultuosas como florestas cerradas, proclamando por brutas, titânicas trombetas de bronze o meu nefando crime. Quer dizer, bastou eu proclamar o meu amor pela arte? Bastou eu dedicar todo o meu amor à arte para que toda a sociedade se voltasse contra mim, me acusando desse terrível crime de eu me proclamar artista, sendo negro, sendo marginal. Essa é a questão. Né? Olha só, foi bastante pairar alto mais alto na obscuridade tranquila, na consoladora e doce paragem das ideias, acima das graves letras maiúsculas da convenção, para alvoroçarem-se os preceitos, irritarem-se as regras, as doutrinas, armados e ferozes de cataduras hostis e severas. Aí vêm as regras, as convenções, as doutrinas, como, vamos dizer assim, pretextos para impedir o poeta de ser poeta. Porque já que talvez não se pudesse dizer somente você é negro e não pode ser poeta, muitas vezes, de maneira cínica, o que diziam ao Cruz e Souza é: a sua poesia é diferente, então não é poesia. Porque está fora dos dogmas, né? Está fora das regras, fora das convenções. Escrever poesia em prosa. No momento em que o parnasianismo, né, praticamente regulamentava que poesia devia ser soneto, decassílabo ou alexandrino, fazer a poesia da subjetividade mais profunda e até hermética, né, de difícil penetração aqui, quando, né, o modismo parnasiano exigia uma poesia
objetiva, racionalista, tecnicista. Né? Então, quer dizer, o Cruz de Souza não se enquadra nos padrões. E uma das formas mais evidentes, né, de imposição da marginalidade ao poeta é julgá-lo como não poeta, ou como poeta ruim, pelo fato de ele não seguir as regras dos modismos da época. Ah, não. Você não segue as regras, então você não é poeta. Ah? Eu trazia como cadáveres que me andassem funambulescamente amarrados às costas, num inquietante e interminável apodrecimento, todos os empirismos preconceituosos e não sei quanta camada morta, quanta raça d'África curiosa e desolada que a fisiologia nulificara para sempre com o riso haeceliano e papal. Essa passagem é muito forte, né? A gente percebe que o poeta se sente carregando cadáveres de gerações e gerações africanas, né, às suas costas. Como se ele jamais pudesse ser ele mesmo, porque ele tinha de ser julgado, né, como parte de uma raça, e não como um indivíduo com as suas potencialidades, enfim. Ele tinha de carregar, né, esse fardo de fazer parte de um grupo estigmatizado. Tá? E quanta raça da África curiosa e desolada que a fisiologia nulificara. Quanto da África não foi simplesmente anulado pela ciência com seu discurso racista da época? Porque o cientificismo à época, né, muitas vezes, inclusive, né, não sendo nada científico, apenas buscava um viés de confirmação para a ideologia racista vigente na época e que justificara a colonização da África e a escravidão pelo mundo inteiro. Ah? Então, quer dizer, era um discurso racista travestido de ciência, o chamado racismo científico, né, apregoado por Haeckel, por exemplo. Esse Haeckeliano aqui é referência, então, ao naturalista alemão Haeckel. E quando diz, né, o riso haeckeliano e papal, né, Haeckel é o papa desse chamado racismo científico. Tá certo? Bom, eu não vou falar, por exemplo, que o papa da época era adepto dessas ideias racistas, porque isso seria uma impropriedade, né? O Leão XIII, ele foi um papa, é o papa da Rerum Novarum, né? É o papa que vai nos trazer aí uma percepção mais humanista, que vai inclusive se posicionar contra a escravidão, tá? Então, na verdade, eu entendo aqui que a expressão riso haeckeliano e papal tem a ver mesmo com o riso de deboche de Haeckel, que vai provar por A mais B, de forma bastante charlatã, que existem raças superiores e inferiores, e vai ter as suas ideias colocadas como se fossem um dogma, como se ele fosse uma espécie de papa das ciências que tem que ser seguido sem nenhum questionamento. Esse é o sentido. Bom, a sensação do poeta é de ser avaliado não por sua arte e por sua personalidade, mas por sua identidade racializada de africano, determinada pelo imaginário de uma elite ainda apegada à ideologia escravagista. Evidencia-se pela imagem absurda do riso haeckeliano, Haeckel, né? Haeckeliano, referência aí ao naturalista Haeckel, papa do racismo científico, o inconformismo do poeta com um sistema que escarnece o negro e legitima o preconceito, até mesmo pelo discurso científico, anulando por completo todo o grupo social ao qual pertence o poeta. Autêntico, o nosso Cruz de Souza buscara afirmar seu estilo e sua identidade, em uma escrita muito própria, não abdicando de sua liberdade. Agora vai aparecer essa expressão aqui, era mistério. O que é isso? Era mistério? Era necessário, tá? Então, olha só. Era mistério, quer dizer, era necessário romper o espaço toldado de brumas, tá? Então, era mistério romper o espaço toldado de brumas, rasgar as espessuras, as densas argumentações e saberes, desdenhar os juízos altos por decreto e por lei, e enfim surgir. Era mistério rir com serenidade, e afinal com o tédio dessa célulazinha bitolar que irrompe por toda parte, salta, fecunda, lastra, explode, transborda e se propaga. Era mistério respirar a grandes haustos na natureza, desafogar o peito das opressões ambientes, agitar desassombradamente a cabeça diante da liberdade absoluta e profunda do infinito. Era mistério que me deixassem ao menos ser livre no silêncio e na solidão. Era necessário, né, ser livre. Era necessário surgir.
né? Era necessário ser eu mesmo. É isso que ele está dizendo aqui. Ah? Diante de todas essas barreiras, eu precisava ser eu mesmo. E afirmar o meu direito de ser poeta, de ser artista e de ser autêntico. Aí vem o outro lado da moeda, né? A hegemonia parnasiana tenta, enfim, curá-lo para sarar, né, da anomalia de ser e sentir como negro, de expressar-se fora dos padrões repetidos como fórmulas geométricas. Olha só, o temperamento que rugia e bramava dentro de mim, esse que se operasse. Precisava, pois, tratados largos em fólios, toda a biblioteca da famosa Alexandrina, uma Babel e Babilônia de aplicações científicas e textos latinos para sarar. Eu tinha que me curar disso, né? Dessa minha autenticidade. Tornava-se forçoso impor-lhe um compêndio admirável, cheio de sensações imprevistas, de curiosidades estéticas muito lindas e muito finas, um compêndio de geometria. Quer dizer, botar regras matemáticas na minha poesia para me curar dessa anormalidade de eu ser tão autêntico. É isso. O temperamento entortava muito para o lado da África. Era necessário fazê-lo endireitar inteiramente para o lado regra, até que o temperamento regulasse, certo como um termômetro. Quer dizer, o lado África é justamente a autenticidade. É aquilo que não está submetido, né, às regrinhas e padrões que todos seguem. Era preciso me normatizar, me normalizar, me mediocrizar. E eu não admitia isso. Bom, eu vou fazer uma pequena pausa e vou continuar, né, com mais um vídeo na sequência, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta com a parte final dessa análise.